Olá! Nesse trabalho, vamos falar sobre os aspectos microbiológicos e imunológicos das doenças periodontais. O periodonto é um conjunto de estruturas que protegem e sustentam os dentes. São essas estruturas que sustentam e mantêm o dente em sua posição, composto por gengiva livre e inserida, mucosa alveolar, ligamento periodontal, que é o tecido fibroso que circula as raízes, cemento radicular e o osso alveolar. A microbiota periodontal é extremamente complexa, pois afeta o hospedeiro, o ambiente bucal, o tratamento periodontal e vice-versa, tornando-se necessário um profundo conhecimento da microbiologia periodontal. Enquanto as causas da periodontite estão normalmente associadas à formação de placa bacteriana, que é uma substância pegajosa de cor esbranquiçada e amarelada que adere à dentição. Os gêneros de bactérias de maior prevalência em uma boca saudável são Streptococcus, Actinomyces, Veillonella, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Treponema, Neisseria, Haemophilus, Lactobacillus, Capnocitofaga, Eikenella, Leptotrichia, Peptostreptococcus, Staphylococcus e Propionibacterium. As arqueias encontradas na cavidade oral estão presentes em números reduzidos e são micro-organismos anaeróbicos, obrigatórios e metanogênicos. Embora estejam mais relacionados com condições de infecção endodôntica e periodontite, podem ser encontrados na boca de indivíduos saudáveis. Entre as espécies de arqueias que podem compor a microbiota oral estão Metanobreviabacter oralis, Metanobacterium curvum congolose e Metanosarcina mazei. A identificação da microbiota responsável pela manifestação das periodontopatias é de extrema importância, pois precede de adoção de medidas eficazes na prevenção e tratamento das doenças periodontais. Portanto, o entendimento das doenças periodontais, enquanto doenças de caráter infeccioso, vai além da elucidação das bactérias periodontopatogênicas, associadas com o biofilme supra- e subgengival. As bactérias bucais realizam uma estimulação do sistema imunológico dentro do seu hospedeiro, por meio da adesão a uma superfície. A maioria dos organismos só pode sobreviver na orofaringe quando se aderem a qualquer tecido mole ou a superfícies duras. A capacidade de uma bactéria aderir-se ao seu hospedeiro é crucial para a indução de doenças infecciosas, tais como a gengivite ou a periodontite. A periodontite e gengivite também são doenças multifatoriais que precisam de uma microbiota específica e uma má higiene oral. As principais bactérias da doença periodontal e gengivite são Prevotella intermédia, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Porphyromonas gengivalis. Essas bactérias, em desequilíbrio com a microbiota da gengiva, sinalizam inflamação para o sistema imune inato, que são os neutrófilos e o sistema de complemento. Com a não remoção dessas bactérias, elas continuam danificando o tecido e o sistema imune adaptativo, através dos linfócitos, e é ativado para tentar combater a invasão bacteriana. Esses patogênicos produzem enzimas que danificam as estruturas de sustentação do dente, que são o ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar, o que pode levar à perda dentária. Inicialmente, ocorre a gengivite, que é apenas uma inflamação da gengiva e que pode ser revertida. Alguns indivíduos progridem para um quadro de periodontite, que é quando ocorre a perda das estruturas de sustentação do dente. A periodontite é uma doença crônica que precisa de acompanhamento odontológico. Caso contrário, ela pode levar à perda do elemento dentário. A saliva atua como defesa primária contra a cárie, sendo assim um dos principais mecanismos imunológicos. De fato, a diminuição do fluxo salivar pode aumentar o aparecimento de cáries rampante. Vários componentes inespecíficos presentes na saliva, como a lisoenzima, a lactoperoxidase, a lactoferrina, mucinas, estatinas, cristatinas e as glicoproteínas ricas em prolina, favorecem a eliminação dos micro-organismos bucais, através da aglutinação, na interferência na coagregação de micro-organismos ou na adesão ao dente. E toxicidade, salivares e outros, provenientes do plasma, como por exemplo as células fagocíticas, principalmente neutrófilos, que além da fagocitose liberam várias enzimas que ajudam a controlar o crescimento bacteriano.
O presente estudo sobre os temas de microbiota periodontal e os aspectos imunológicos do periodonto usa uma abordagem científica que explica os cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de uma patologia gengival ocasionada por bactérias, que em acúmulo geram um biofilme, podendo resultar na gengivite e futuras lesões periodontais. Desse modo, incentiva a conscientização social a respeito do tema, proporcionando uma orientação de prevenção necessária para uma melhor saúde bucal do indivíduo. A microbiota periodontal. A microbiota bucal, então, ela vai consistir, em uma variedade de micro-organismos, sejam eles bactérias, vírus, fungos, protozoários e as arqueias. E eles vão agir geralmente de forma benéfica para o nosso organismo, para a nossa cavidade bucal, ajudando até na proteção contra a colonização de micro-organismos patogênicos. Porém, algumas espécies elas podem vir a agir de forma maléfica, dando as doenças, e isso vai depender da forma como a imunidade do indivíduo vai estar e da condição ambiental que ele está inserido. Então, a microbiota oral ela é essencial para a manutenção da saúde bucal. Por quê? Porque enquanto essa microbiota permanece em estado de equilíbrio, os micro-organismos residentes estão em estado de simbiose com o organismo hospedeiro. O que é um estado de simbiose? Está no estado de interação com o hospedeiro, fazendo com que seja benéfico para os dois. Agora, quando há uma alteração na variedade ou na proporção de número que dessas espécies no meio bucal, vai acontecer um desequilíbrio, podendo então vir a ter doenças. Então, a saliva, ela também vai exercer um papel importantíssimo na organização do biofilme, pois ela possui substâncias antimicrobianas que são necessárias para controlar o crescimento da bactéria. Então, a partir do momento que a gente tem uma higiene bucal deficiente, agravada pela presença de fatores retentivos do biofilme, pode afetar no aparecimento, então, de doenças. Por quê? Porque vai afetar a composição da microbiota oral. Então, vai formar biofilmes que vão levar ao desenvolvimento de doenças como a cárie e a periodontite. E a ausência da saliva também pode estar relacionada com o aparecimento de cárie. Bom, a doença periodontal. A gente sabe, então, que a doença periodontal ela é infecciosa, porém, ela pode ser afetada de várias formas, como pelo estresse ambiental, social e físico do hospedeiro, pelas condições sistêmicas e distúrbios que podem afetar tanto no início quanto na progressão da gengivite e da periodontite, e também eles alteram os tecidos e a fisiologia, fazendo com que essa doença ela possa ser mais destrutiva. E, além disso, o sistema imune, seja ele agindo de forma exagerada ou insuficiente, ele também pode levar a formas distintas da doença periodontal. Então, ele pode fazer com que essa doença age de N formas. Então, a doença periodontal, ela vai apresentar uma etiologia bacteriana. Então, as bactérias específicas, elas são essenciais, porém não são suficientes. E vale ressaltar que o micro-organismo periodontal, eles são, em sua grande maioria, anaeróbicos, gram-negativos e vivem no biofilme abaixo da linha gengival. Esses micro-organismos, eles têm um fator de virulência muito alto, muito especializado, e eles são desenvolvidos para aumentar, para alterar, na verdade, o fluxo sanguíneo hemodinâmico e são capazes de agir nos tecidos de maneira a aumentar a vasoconstrição e a permeabilidade. E esses micro-organismos, então, eles vão aparecer bem equipados para a disseminação vascular, especialmente na presença de sinais clínicos periodontais, como a inflamação local, o sangramento à sondagem e as bolsas profundas. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou falar um pouco mais sobre biofilme e a gengivite. O que é o biofilme? São compostos de células bacterianas, encaixadas dentro de uma matriz extracelular. São heterogêneos, ou seja, diversas variações dentro de um mesmo biofilme e entre seus tipos. A profilaxia do biofilme dental. Utilizam-se procedimentos mecânicos, como a escovação dos dentes e o uso do fio dental. A utilização de nenhuma substância química se mostrou eficiente contra o biofilme. Programas de motivação e educação mostraram-se eficientes no combate ao biofilme dental,
sendo indispensáveis sessões de reforço. A gengivite. O que é a gengivite? É a inflamação da gengiva, sendo caracterizada, portanto, como uma doença periodontal. Criação de bolsas gengivais devido a uma má higiene bucal, fazendo com que acumule bactérias. A má oclusão, cálculo dental, impactação alimentar, restaurações dentais defeituosas e xerostomia desempenham um papel secundário. Sintomas e progressão da doença. A gengivite causa sangramento com edema, enantema, exudato, mau hálito, além de modificações do contorno da gengiva e eventual desconforto. Doença sistêmica pode afetar na resposta à infecção. Alguns fármacos e exposições a metais pesados podem causar gengivite e linha escurecida na margem da gengiva. O que é gengiva não induzida por placa? Ocorre um pequeno percentual dos pacientes. As causas incluem infecções bacterianas, virais, fúngicas, reações alérgicas, trauma, distúrbios mucocutâneos e hereditários. Os sintomas podem ser gengivas inchadas, mau hálito, sangramento, sensibilidade dentária e formação das bolsas periodontais. Olá, meu nome é João Lucas. Eu vou apresentar os aspectos imunológicos. Imunoglobulinas. As imunoglobulinas são importantes fatores de defesa presentes na saliva e, consequentemente, promovem proteção ao periodonto. Das diferentes classes de imunoglobulinas, 3 influenciam na microbiota bucal, interferindo na aderência microbiana ou inibindo o metabolismo celular do patógeno. Essas classes são as imunoglobulinas A, G e M. A IgA secretora é a imunoglobulina mais predominante na saliva. Os pacientes com doenças periodontais demonstram altas concentrações dessas imunoglobulinas. Em outras doenças infecciosas, a imunidade humoral no periodonto, mediado por IgA, IgM e IgG, é primariamente protetora. Portanto, nem todas as respostas imunes humorais geradas são protetoras e podem até mesmo ter efeitos deletérios ao periodonto. O periodonto é composto por gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar. A gengiva é a parte da mucosa mastigatória que cobre o osso alveolar e circunda a porção cervical dos dentes. A gengiva e a mucosa alveolar são as estruturas de proteção do periodonto. Ela é dividida em gengiva livre e gengiva inserida. Gengiva livre é rosada, com superfície opaca e consistência firme. Compreende o tecido gengival das partes vestibulares e linguais ou palatina dos dentes, além da gengiva interdental ou papilas interdentais. Estende da margem gengival até a junção cemento-esmalte. Na gengiva livre, encontramos o sulco gengival, que contorna totalmente o dente. Gengiva inserida é acoplada firmemente ao osso alveolar e ao cemento radicular, e compreende a faixa que se inicia na junção cemento-esmalte até a junção mucogengival. Ela é de cor rosada e pontilhada, devido às fibras gengivais que unem a gengiva ao osso e ao cemento radicular. Mucosa alveolar é mais avermelhada que a gengiva inserida, devido à sua alta vascularização, e está localizada apicalmente à junção mucogengival. E por outro lado, tem uma ligação frouxa com o osso. Portanto, em contraste com a gengiva inserida, a mucosa alveolar é móvel em relação ao tecido subjacente. O ligamento periodontal é o tecido fibroso que circunda as raízes dos dentes e une ao cemento radicular ao osso alveolar,
tornando possível a distribuição de forças no osso alveolar, propriamente dito, durante a mastigação. Além disso, é essencial para a mobilidade dos dentes. O cemento radicular é um tecido calcificado que recobre a dentina das superfícies radiculares dos dentes. As fibras do ligamento periodontal estão inseridas no cemento radicular. Este, por sua vez, não possui vasos sanguíneos e linfáticos, não tem inervação e não sofre remodelação e reabsorção fisiológica, porém se caracteriza pela deposição contínua ao longo da vida. Osso alveolar é definido como as partes da maxila e da mandíbula que formam e dão suporte aos alvéolos dos dentes. Se desenvolve em associação com o desenvolvimento e erupção dos dentes, e é gradativamente reabsorvido quando os dentes são perdidos. Em conjunto com o cemento radicular e o ligamento periodontal, o osso alveolar constitui o periodonto de sustentação dos dentes, cuja função principal é distribuir e absorver as forças geradas pela mastigação e outros contatos dentários. Foram utilizados como fontes de referência para a realização deste trabalho artigos científicos, dissertação de mestrados, livros, tese de doutorado, entre outros documentos que abordam o assunto de interesse. Como fonte de pesquisa para a obtenção de introdução, discussão e conclusão, mas não limitando a estas, foram utilizadas o Google Acadêmico, Centro Nacional de Informação Biotecnológica, BUPMED, entre outros. De acordo com os estudos avaliados nessa revisão de literatura, pode-se concluir que a resposta inata participa ativamente do desenvolvimento das DP e que a resposta imune adquirida está relacionada ao desenvolvimento da DP. Além disto, a suscetibilidade à gengivite está mais provavelmente relacionada à quantidade de placa e, em alguns casos, aos níveis de alterações nos hormônios circulantes. As alterações hormonais também podem afetar a resposta à placa, particularmente no que diz respeito à gravidade da gengivite, porém não são provavelmente cruciais para a suscetibilidade à periodontite. Do mesmo modo, fatores como o controle de diabetes insulino dependente e hábitos como o tabagismo são considerados cruciais na avaliação do risco do desenvolvimento da periodontite. Sendo assim, esses fatores podem não ser os principais determinantes para a suscetibilidade. Entretanto, podem intensificar a condição do mesmo modo que a precariedade da higiene oral faria em hospedeiro, como uma resposta imune ineficaz contra os micro-organismos presentes na placa. Logo, entendendo os mecanismos desencadeadores do início da LP e sua progressão, é bem mais provável que, no futuro, possam ser desenvolvidas novas terapias imunológicas e vacinas para auxiliarem no tratamento de pacientes com doenças periodontais.